Olá, irmãos, um feliz sábado a todos. Oi, irmãos, feliz sábado. Hoje estamos aqui para estudarmos juntos o terceiro dia dos 10 dias de oração. E esse terceiro dia tem como tema atividades espirituais em família. Mas antes da gente falar sobre o dia de hoje, queria lembrar que nos comentários vocês podem estar deixando o pedido de oração, agradecimentos, para que depois possam ser lidos e ser feita oração, tá bom? Então, vindo aqui para a nossa apostila, começamos assim, dizendo assim, ponham essas minhas palavras no seu coração e na sua alma. E o primeiro versículo está em Deuteronômio 11, 18 a 21. E eu vou ler apenas um trechinho, que diz assim, ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Deve escrevê-las nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Aqui vem mostrando a importância de um relacionamento com Deus diário, todos os dias, todo momento. E também em relação ao ensinar os filhos, né? Vem mostrando a repetição, está sempre falando. Para a criança é muito importante o processo de repetição, né? Para ela aprender precisa disso, né? Para que ela possa associar, para que ela possa gravar aquilo que está sendo ensinado, né? E não só para as crianças, né? Acaba que os adultos às vezes também precisa disso, né? Repetir até aquilo se tornar um hábito, né? Pois é. O segundo verso fala de Josué, né? Quando ele chamou o povo e apelou o povo a uma mudança de vida, uma mudança de postura. O povo que já era o povo do Senhor, Verdade. né? Cruzou o deserto, mas aí nesse percurso aí, antes de entrar na Canaã, algumas vezes deu umas escorregadas, hora estava bem, hora estava mal. A nossa vida é assim também. A gente tem aí os nossos altos, os nossos baixos. E às vezes a gente faz igual quando Elias falou aqui, restaurou o altar do Senhor porque estava em ruínas. Às vezes o altar da família pode estar em ruínas, mas há oportunidade da gente restaurar esse altar e falar como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Exatamente, que nós possamos fazer o mesmo, falar o mesmo, né? E aqui, dando continuação, nós falamos sobre os cultos familiares, né? Vem mostrando aqui a importância dos cultos familiares e como eles devem ser. Aqui vem dizendo, os cultos familiares devem ser os momentos mais agradáveis e proveitosos do dia. Então não é fazer um culto de qualquer jeito que isso vai acontecer, né? Não mesmo. É um desafio para todos, principalmente para as crianças, né? Com certeza. Para a criança, precisa ser algo prazeroso, algo que ela espere. E para isso acontecer, eles precisam participar, né? Não adianta só ouvir. Não adianta só falar para ela ficar quietinha ali, né? Tem que ter hinos para elas, hinos que elas conhecem, hinos infantis. Precisa, talvez, estudar a liçãozinha dela. Às vezes, falar com ela uma linguagem mais infantil. Tem que ter o momento dos adultos? Tem, mas precisa ter o momento com as crianças também. Elas precisam fazer parte daquele culto, né? A criança também gosta muito de desafio, né? Verdade, então eu gosto. Pode ter uns desafios aí no culto familiar também, né? Verdade. Mas o mais importante é ele sempre acontecer. Sim, né? O fato deles acontecerem todos os dias, sempre, não significa que tem que ser também sempre o mesmo formato. Aqui também vem falando que de vez em quando pode fazer um pouco diferente, alguma coisa diferente, né? E dá para aprender errando também, né? Às vezes, fizemos desse jeito aqui, não ficou muito bom, vai cansar, então, vamos fazer mais curto, vamos envolver mais, vamos diversificar mais, pedir a orientação de Deus aí para a criatividade também a desenvolver, né? Verdade, somente pensando na criança, às vezes mudar as estratégias, né? Para ela ter aquele gosto, né? Aqui está dizendo que é devido à falta de cristianismo no lar que há falta de poder na igreja. Forte, né? Puxãozinho de orelha, né? Às vezes a gente pode, né? Algumas pessoas às vezes ficar descontente com alguma coisa que presenciou, né? Na igreja, alguma situação.
Ou então, poxa, a igreja não é aquilo que eu esperava que a igreja poderia ser. Às vezes a gente faz algumas comparações, né? Olha Atos 2, como que era a igreja, olha como que a igreja é hoje. Mas a igreja sou eu, né? A igreja somos cada um de nós e tudo é um reflexo daquilo que a gente pratica lá no nosso lar, na nossa casa, com a nossa família, né? Então, a reverência, o desejo de adoração, os frutos do Espírito, o ser amoroso, né? Então, todas essas coisas, elas devem ser desenvolvidas lá no culto familiar, lá na igreja menor, né? Lá em casa. E, naturalmente, isso vai ser manifestado na igreja maior, quando a igreja maior se reúne para congregar, né? Isso aqui no finzinho desse mesmo trecho aqui vem falando assim, ó, nenhuma pessoa pode levar para a igreja uma influência que não exerce na vida doméstica e nas suas relações comerciais, né? Aqui vem falando do exemplo, né? Você precisa ser cristão, dar o exemplo em todos os lugares, né? Em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança. Porque você sendo um bom cristão, você fazendo o seu papel nesses lugares, você vai ser natural chegar na igreja também, né? Sim. E assim, existem alguns lares, né, que tem lá 4, 5 pessoas, todos, né, comum da mesma fé, todos adventistas. Existem as variações aí, né? Tem lares que é como o nosso, que é só eu e você. Tem aquele lar que vai ter, por exemplo, 6 pessoas, mas só um é adventista. E aí, como é que faz? Deixa de fazer o culto ou dá pra fazer assim mesmo? Não, com certeza precisa fazer, né? Ele vai fazer, vai ter o seu relacionamento com Deus e às vezes através desse relacionamento dele com Deus ele vai estar testemunhando para as outras pessoas e muitas vezes, às vezes até convencendo as outras pessoas, né? Tem até um trecho aqui, é uma meditação matinal, e recebereis poder, da página 140, que diz assim: o Senhor do céu passará por alto tais lares sem deixar ali uma bênção? Não importa. Né? Se for sozinho no lar ali, só eu sou adventista. Tenha o seu momento de culto, de adoração com Deus. Porque aqui diz assim, ó, os anjos ouvem as manifestações de louvor e a oração de fé. Eles levam as petições àquele que ministra no santuário em prol de seu povo. Está falando aqui do próprio Jesus, né? E apresenta os seus méritos em favor dele. A oração genuína se apega à onipotência e concede a vitória aos seres humanos. Ajoelhado, o cristão obtém forças para resistir à tentação. Tremendo saber que tem um Deus, os anjos todos estão escutando nossas orações, né? Sim. Estão atentos. E já que estamos falando de oração, eu vou ler o motivo de oração do dia de hoje, né? O terceiro dia. Então, são 2 motivos. O primeiro é para que sua família se mantenha fiel e realize culto familiar diariamente. E o segundo por seus 5 familiares. Lá no começo foi escolhido 5 familiares para estarem orando. Se vocês ainda não escolheram, ainda dá tempo de escolher. Bom, aqui fala mais sobre o nosso comportamento, sobre a nossa influência, né, sobre a nossa postura. Aqui diz assim, ó, nosso comportamento no lar é registrado nos livros do céu. Todos nós sabemos disso, né? Não é novidade para ninguém. Deus sabe de todas as coisas e tudo fica registrado. Mas continua. Aquele que espera tornar-se um santo no céu deve primeiro se tornar santo em sua própria família. Então o caráter não é algo que a gente vai esperar para Deus transformar em nós no dia que Cristo voltar. Não funciona assim, né? O caráter Deus deixou como uma das tarefas para nós desenvolvermos dia após dia, né? Mudando hábitos, adquirindo novos hábitos, deixando coisas que a gente sabe que está errado, fazendo coisas que a gente sabe que precisa fazer, e o culto familiar tem entre elas, né? Certeza. Um dos textos que estão logo no início falou de Obed-Edom, né? Como ele foi abençoado, ele e tudo que ele tinha, por causa da arca do Senhor. Então todos nós podemos ter um lugar em casa para ser o nosso santuário, para ser o nosso local de oração, para ser o nosso culto, né? A família, ali a igreja menor, a família menor, treinando, se desenvolvendo para depois se reunir com a família maior, com a igreja maior.
Com certeza, uma família forte formará uma igreja forte, né? Vamos falar um pouquinho sobre o sábado? Então, hoje é sábado, né? Daqui a pouco nós vamos estar nos reunindo, ainda que de forma virtual. Algumas igrejas a gente sabe que já voltou, a nossa central de Itapevi ainda não voltou. É algo que tem sido aí conversado, alguns irmãos até responderam nos questionários que foram colocados, mas a gente tem aí de igual forma a responsabilidade de nos reunirmos em espírito, né? A gente consegue participar, interagir, estudar a lição da escola sabatina, escutar o sermão. Então é o nosso dever, é o nosso papel. Até se a gente voltar um pedacinho aqui, na parte que fala sobre a família e a igreja, diz que todos nós fizemos no voto batismal consagrado solenemente ao serviço de Deus. Foi o que a gente, né, fez com Deus, um voto batismal solene, né? Então estamos sob a obrigação da aliança de colocar a si mesmo seus filhos onde possam obter todos os incentivos e encorajamentos possíveis na vida cristã. Então, uma vez que a gente assume esse compromisso com Deus, passa a ser uma obrigação, né? Nós precisamos ser zelosos, né? A gente não pode deixar a preguiça dominar, a gente não pode esquecer que Deus não quer que a gente faça um descanso físico no sábado e só, né? Então eu vou dormir no sábado. Não, Deus quer que tudo que a gente faça, tudo que a gente pense, toda a atmosfera do sábado seja celestial, né? Então os pais têm que começar dando exemplo, né, para os filhos, e o marido ajudando a mulher ajudando o marido, e todo mundo se ajudando, como igreja aí também. Com certeza. Agora falando sobre esse tema que nós falamos hoje, sobre culto, pensando nessa pandemia em que nós vivemos já há um ano, né? Dá para tirar alguma coisa de bom, fazer alguma associação? Eu acho que dá. Em tudo na vida a gente pode olhar pelo lado bom, pelo lado ruim, né? Tudo na vida não, quase tudo na vida. Então, existem algumas lições que a gente pode tirar, algumas coisas boas que a gente pode aprender desse período. E eu acho que uma delas é que a gente nunca teve tanta oportunidade, tanto tempo, né, ou tanta necessidade de, como família, né, adorar ao Senhor. Então, a nossa casa, mais do que nunca, necessita ser um local de adoração, né, um local onde Deus e os seus anjos se sintam bem, tenham prazer em estar presentes e sejam, vamos dizer assim, os hóspedes principais mais bem recebidos, né? A gente nunca teve tanto tempo e tanta oportunidade para reunir a família, né? Ali só os de casa mesmo, não aglomerar não, né? Mas ali usar o tempo que a gente de repente estaria na igreja, participar dos cultos quando tem as transmissões, mas dia após dia também, né? No sábado à tarde, a gente usar todo o tempo que a gente tiver para a gente estar estudando, para a gente estar aprendendo mais, para a gente estar fazendo culto, para a gente estar orando, para a gente estar cantando. A nossa casa tem que ter uma atmosfera de igreja o tempo todo, né? Com certeza. E falando sobre isso, a atividade missionária combina com isso aí, ó. A atividade missionária de hoje é: convide os 5 familiares por quem você tem orado para participar de um culto familiar em sua casa ou pela internet. Então, lembrando hoje também do nosso motivo de oração pelos qual nós vamos orar agora. Vamos orar para que sua família se mantenha fiel e realize o culto familiar diariamente, e por seus 5 familiares. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, porque o Senhor, de forma paciente, misericordiosa, sempre tem nos dado oportunidades, ó Deus, de corrigirmos aquilo que muitas vezes nós sabemos que precisamos fazer, mas às vezes, de alguma forma, nós protelamos, ou nos esquecemos, ou muitas vezes nos falta um certo zelo para fazer, Senhor. Então, nessa oração, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude e ajude a cada um dos nossos irmãos
Amém, para que Senhor. esses 10 dias de oração não sejam só 10 dias, mas que nós possamos criar o hábito de fazermos regularmente o culto no nosso lar. Sabemos que há muitos irmãos que já fazem, mas também há aqueles que não fazem. E que o Senhor nos ajude para que a nossa igreja ela crie esse hábito. Todos nós possamos nos esforçar para fazer do nosso lar um local onde o Senhor seja muito bem recebido todos os dias, Senhor. Te agradecemos por esse ensinamento de hoje, porque sabemos que não podemos esperar, mas precisamos ir para a ação, fazer atividades espirituais que vão trazer saúde para a nossa família, saúde espiritual. Que o Senhor cuide do seu povo e que o Senhor opere em nós o querer, o efetuar, para fazermos, ó Deus, aquilo que nós sabemos que vai ser bom para nós mesmos. Cada um de nós temos escolhido pessoas, famílias, para estarmos orando. O Senhor conhece cada nome. E nós sabemos, ó Pai, o poder da oração intercessória. Que o Senhor possa ouvir a oração, o pedido de cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar o lar daquele casal ou daquela pessoa que é sozinha na sua casa, não tem ali a participação ou o envolvimento dos demais familiares para fazer o culto, para ter o momento de adoração. Nós vimos aqui a sua promessa. Essa oração, esse culto, essa adoração, ela não vai passar desapercebida. Então, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude para que a nossa igreja seja uma igreja forte. E assim, que cada lar, cada família, cada casa também seja forte, seja um lar, um recinto, um ambiente onde o Senhor sempre queira estar presente, o Senhor sempre seja o hóspede principal e mais bem recebido, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos pedindo e agradecendo todas essas bênçãos no mérito do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, irmãos. Deus abençoe a todos.